Quer saber a estratégia do Abel Ferreira para amarrar o Corinthians e ser muito superior no derby? Fica com a gente nesse vídeo. A estratégia do Abel Ferreira deu muito certo. 2-0 no Clássico Paulista, poderia ter sido mais. Você quer entender o que mudou no Palmeiras para melhorar tanto de partidas anteriores para esse derby tão importante, essa vitória de afirmação do time do Abel Ferreira? Vai acompanhar comigo essa análise e com o Vitinho Zalicani, que está aqui, estudou bastante esse jogo, é o cara que sabe tudo do derby paulista e vai explicar pra gente o que aconteceu, Vitinho. Mas antes, já peço para você que está acompanhando a gente, deixa o seu like, dá essa moral pra gente, porque aqui o conteúdo é de qualidade. Você gosta de análise? Gosta de conteúdos variados, debate, programas ao vivo? Tem tudo aqui no nosso canal, mas principalmente nesse vídeo aqui pra você acompanhar essa análise do derby. E se inscreve no canal, que é muito importante, viu, Vitinho? Estamos chegando aí a 14 mil inscritos, tá? Em breve a gente vai atingir essa marca graças a você. Vitinho, sem mais delongas, derby paulista. Fala pra gente essa estratégia do Abel. Cara, eu gosto muito de basquete, né? Não acompanho tanto quanto eu gostaria, mas gosto muito. E o mais legal do basquete, da NBA, a questão do playoff, é o ajuste. São 7 jogos, né, contra o mesmo time consecutivamente. Então, do jogo 1 pro jogo 2, é um ajuste. Do jogo 2 pro jogo 3, do jogo 3 pro jogo 4 e assim por diante. É uma guerra de ajustes, é uma batalha de xadrez para você conseguir encontrar a fraqueza do time adversário e conseguir aproveitar, encontrar a maior força e conseguir anular, né? E por isso, muitas vezes, é tão interessante assim acompanhar o basquete. Entre Palmeiras e Corinthians, logicamente não consecutivamente, mas nesse ano já são 4 confrontos, né? O primeiro na fase de grupos do Paulista, os 2 da final do Campeonato Paulista e agora o primeiro derby do Campeonato início no Brasileiro, né? Já no começo, é muito pouco espaço de tempo. Então o ajuste aconteceu. E eu vou te mostrar como o Palmeiras marcava, vou mostrar pra você e pra você que tá acompanhando, inclusive deixa o seu like, tá? Como o Palmeiras estava marcando contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Esse jogador é o Ranielli. Olha o espaço que tem o Ranielli para jogar. Lógico, o Ranielli não é um primor, não é o melhor volante do mundo, mas qualquer volante com esse nível de espaço vai conseguir aproveitar. Não só para gerar chance de gol, porque nesse jogo o Corinthians não teve tanta chance de gol, de fato, mas para ter controle do jogo, para manter a bola, para conseguir assustar, para fazer a pressão do Palmeiras, que é tão forte, andar para trás, né? Não ficar talvez receoso em avançar no zagueiro e deixar esse tipo de espaço. Isso acontece. O Ranielli tá sozinho, o Corinthians vai rodar essa bola. Olha o espaço que ele tem, tá? A bola vai ficar com o Palmeiras, depois o Corinthians retoma e aí o Carrillo se junta a ele. O Palmeiras pula essa marcação. O Veiga vai pressionar. Olha o espaço que tem os dois jogadores. Ele até abre os braços, ó. Ó, dá a bola em mim, eu tô sozinho, né? Nesse lance. Então é um exemplo de como o Palmeiras tentava pressionar no volante, jogo isso é sonho, da final. tá? Sonho. Esse espaço para um volante, que nem você falou, pode ser o Ranielli, que não é um primor tecnicamente, sim, mas aí fica muito mais fácil de jogar. E né? é importante dar esse contexto, porque o Palmeiras é um time que gosta muito de pressionar, é verdade. Nesse jogo contra o Corinthians, o Palmeiras não pressiona tanto assim. Por quê? O que dá pra ver? Facundo Torres e André Carrillo. Facundo Torres, na teoria, é o ponta esquerda do Palmeiras. Ele foi um volante pela esquerda quando o Palmeiras não tinha a bola. Então, Facundo e Carrillo. O que dá para notar nesse frame também? Olha onde está o Estevão. O Estevão foi um jogador mais afunilado pela entrada do Felipe Anderson como ala esquerda no Palmeiras, é verdade. Mas ele tá colado no Ranielli. Ele fica colado no Ranielli praticamente o jogo todo, tá? A gente vai dar play no lance para dar para observar um pouco mais. Facundo no Carrillo, ele tira o passe do Carrillo. Ele tá pressionando o Ramalho, mas ele tira o passe do Carrillo. A bola entra ali, exatamente. Perfeito. E o Estevão continua no Ranielli. E isso segue é marcação, até o final, né, segue até o final. Exatamente. Pertinho. E ó, Richard Rios no José Martínez. Então, ó, dos 3 meio-campistas do Corinthians, os 3 sendo acompanhados de maneira não individual, porque não era a todo momento que os jogadores do Palmeiras ficavam nessa marcação, haviam sim gatilhos para desmanchar esse sistema e pressionar mais alto, tá? Mas na grande parte do jogo, essa marcação individualizada, com o Corinthians com a bola, o Palmeiras sem pressionar tanto assim, sem tanta intensidade, mas com os jogadores do Palmeiras muito próximos dos jogadores do meio-campo do Corinthians. A bola vai rodar aqui pro André Ramalho, o Facundo ainda tirando o passe no André Carrillo, né? E aqui é interessante, o Emiliano Martínez acompanha o Bidon, 4 contra 4. O que eu falei? Marcação individualizada. O Estevão no Ranielli, né? O Richard Rios no José Martínez, o Emiliano Martínez no Breno Bidon e aí o Facundo Torres no André Carrillo. Foi isso que o Abel fez. Foi isso que anulou o meio-campo do Corinthians. Essa posse estéril. Nesse lance, o Breno Bidon vai conseguir achar uma baita bola para conseguir fazer o Corinthians avançar. Até nesse lance, se puder voltar naquele frame ali, eu até nem
Não indica uma falha, mas nesse momento aqui, tudo bem, eles vieram para tentar pressionar o Breno, né? Mas aí deixaram muito solto ali do Rosé, né? Talvez um ponto de ajuste aí pro Palmeiras. Exato. É claro que marcação é muito difícil você fazer esse tipo de perseguição individual, Principalmente impressão, né? Principalmente impressão. Então é natural que alguma brecha ou outra surja. Mas isso aí explica perfeitamente como o Palmeiras funcionou, né? Exatamente. E o passe do Breno foi genial, né? Genial. Deu muito certo, ele né? encontra uma baita bola, uma baita jogada e o Corinthians melhora quando ele começa a se colocar mais no jogo. Aqui depois do primeiro gol do Palmeiras, né? Então, normalmente, na saída de jogo, na saída de bola, é quando os times estão mais organizados, né? Eles estão posicionados como eles jogam, né? Então, assim, é algo que dá pra gente notar um pouco melhor. Mesma coisa, tá? E aqui dá pra ver perfeitamente o Estevão no Ranieri, o Facundo Torres no Carrídio. O Rios está marcando o Bidon, mas ele vai sinalizar, e eu vou mostrar pra você agora. Ele sinaliza aqui pro Emiliano, ó, abre os braços, ele fala, se a bola vier no Martínez eu vou subir e você pega o Bidon. Né? Ele sinaliza, ele mostra pro Palmeiras, pro time do Palmeiras o que ele vai fazer. Ele conversa, e aí que é interessante. Só pra explicar, tá? Lógico que não resolve no meio-campo. Não é porque o Palmeiras anulou o meio-campo do Corinthians que o jogo não rolou. Até porque os melhores jogadores do Corinthians estão mais à frente. São Yuri e Memphis, certo? O que o Palmeiras fez e por que o Abel é um gênio, tá? Ele coloca Fux, Gomes e também o Mikael como 3 zagueiros, né? Então ele tem 3 contra 2 na última linha, né? Tem superioridade. Os 2 alas batem com os 2 alas. O Felipe Anderson para controlar o Bidu e o Piquerez está aqui para controlar o Mateuzinho. Lógico, não o campo todo, mas a partir do momento em que o Corinthians avança com a bola. Então você tem igualdade numérica. O meio-campo no 4 contra 4, você tem igualdade numérica. Onde sobra jogador do Corinthians? Aqui, Kaká e André Ramalho. Com o Vitor Roque rápido o suficiente para fazer o pêndulo e conseguir marcar os 2. Perfeito. E são jogadores que não são essenciais para a construção ofensiva do Corinthians. O que isso gera? O Corinthians tem que fazer com que o Depay saia da última linha, onde ele é melhor e onde ele causa mais perigo, para se aproximar mais do meio-campo. E aí o Palmeiras anula o Depay. Porque assim, ele consegue participar em alguns lances, é verdade, mas ele não consegue estar próximo do ataque e próximo do Yuri Alberto, como tem vídeo no canal para falar da dinâmica dos dois, para acionar o Yuri. O Yuri recebeu 13 passes. Essa análise é perfeita porque você mata o principal jogador, que nem se falou, o Depay. Até pausa nessa imagem pra gente, Matias, pra mostrar outra coisa que eu destaco, como o Palmeiras balança legal o time, né? Sim. Você vê que o lado oposto do Corinthians, onde tá essa bola, tá sem marcação, mas é aquilo. A bola foi pra lá, o time já posiciona novamente. Exato. Então é um time que se molda de forma com o posicionamento da bola também, Ele né? se adapta ao adversário. Se adapta ao adversário. E esse ponto que você destacou do Memphis Depay aí é fundamental, né? Você tira o melhor jogador da sua zona de conforto, que é onde ele consegue fazer diferença, ele receber essa bola no terço final, para uma zona que está muito povoada e com dificuldade, mesmo se ele recebe essa bola aqui para fazer alguma coisa, não vai conseguir ser muito perigoso. E assim, ele estava marcado por 3, né? Ele e o Yuri marcado por 3 zagueiros. Ele sai e vai tentar jogar entre linha. E aí o Martínez, por isso que o Rios não tá tão à frente e o Martínez está segurando aqui. Porque se ou o Yuri ou o Memphis vierem buscar, ele dobra a marcação. Os dois estavam sendo acompanhados também praticamente individualmente pelos zagueiros. Então ele dobrava a marcação nos 2 atacantes do Corinthians. Então, a última linha está povoada, o entrelinha está povoado, a linha de criação também está povoada. Onde vai jogar o Memphis? Ele vai vir buscar aqui? Não vai. E aí que o Palmeiras consegue anular uma grande peça que é o Memphis, né? A gente vai ver a sequência da jogada, mas é basicamente isso, tá? A jogada vai acontecer, a bola vai rodar lá pro outro lado, agora o Rio sobe e o Emiliano vem no Bidon por aqui, olha o Estevão no Ranieri. Ele continua, ele não para de seguir o Ranieri, né? E o Mateuzinho marcado aqui também pelo Piquerez. Tanto que o Carrídio vem pra ponta direita e quem marca não é o Piquerez, é o Facundo Torres. E quando o Carrídio vai pro outro lado em uma tentativa de escapar do Facundo, ele não consegue. Por quê? Porque o Facundo segue ele até lá. Tanto que em muitos momentos, isso foi até destacado na transmissão, o Abel inverteu o Richard Rios e o Facundo Torres, está tentando dobrar pela direita. Não foi uma mudança ofensiva, foi uma mudança defensiva. O Carrídio estava na direita, o Facundo estava na direita. O Carrídio estava na esquerda, o Facundo estava na esquerda. Então assim, olha como o Palmeiras fez isso não acontecia antes. E aí que tá, foi estudado, foi uma decisão tomada com base no Corinthians. Isso é muito legal, tá? A bola vai ficar com o Corinthians, vai chegar lá no Kaká né, e a jogada vai se resolver. Olha onde vem buscar o Memphis. Exatamente. Acompanhado pelo E o que ele faz recebendo a bola aí, né? Nada. Não consegue fazer muita coisa. Até porque é uma zona muito povoada e ele tá longe do gol. Para deixar ainda mais claro para você, tá? Esse é o posicionamento médio do Palmeiras. 3 zagueiros, Fux, Gomes e também o Mikael. Aqui, o Emiliano Martínez, com o Facundo Torres e também com o Richard Rios.
os dois alas, Piquerez e Felipe Anderson, o Estevão não como ponta, o Estevão como um meia, né? Mais e aí por um dentro. jogador mais afunilado com o Roque mais à frente para fazer essa marcação mais à frente. O Estevão vindo mais por dentro remete aos tempos de base dele, É verdade, sim. Onde ele era a camisa 10 do Palmeiras, né? Sim, exatamente. Eu vou te mostrar como isso ajuda também o Palmeiras um pouquinho mais para frente no jogo. Só para deixar mais uma tela para você com parceria da Prometrics, tá? Inclusive, ó, vou mostrar como o Corinthians melhora e deixa de melhorar no jogo também agora, tá? Deixa o seu like e vem com a gente. Esse é o momentum do jogo, né? Como os times vinham tendo presença ou não no ataque. Do começo até os 38 minutos, o Corinthians não esteve no ataque. Tá? Isso é estatístico, isso é fato. O Corinthians não esteve no ataque do começo até os 38, mas passa a melhorar dos 38 para frente no final do primeiro tempo. Como você confunde uma marcação individual ou individualizada? Você tira os jogadores da posição em que eles estavam. O Ranieri estava sendo marcado pelo Estevão. Fazia sentido o Ranieri ficar de cabeça de área? Não, porque o Estevão estava confortável ali. Ia estar fechando o espaço. O que o Emiliano, que estava no banco de reservas, e o Corinthians fizeram na partida? O Ranieri passou a atacar, arrastar o Estevão. Tanto que em alguns momentos do jogo, eu vou mostrar para você agora, em alguns momentos do jogo o Estevão vai marcar quase na própria área do Palmeiras, né? E aqui dá para ver, o Ranieri sai, arrasta o Estevão, o Carrillo vem, acompanhado pelo Facundo. Olha onde está o Bidon, marcado também pelo Emiliano. E o Rios no José Martínez. Olha onde está o Estevão, tá? Quem imaginou em algum momento ver o Estevão como primeiro volante? Ninguém. Eu estranhei, eu olhei, incrível, tá? Olhei e falei, cara, o que o Estevão tá fazendo ali? Primeiro eu achei que não era o Estevão, né? Achei, pô, não, tô confundindo, não deve ser ele. Depois eu vi que ele era e falei, cara, o que ele está fazendo ali? E aí que dá o gancho para entender a marcação individual. E aí o que acontece? O Corinthians consegue manter essa bola, consegue aproximar os jogadores de mais qualidade da construção da jogada, e aí olha o espaço que tem o Bidon. Por quê? Porque olha onde tá o Memphis. Falei, o Emiliano marcando o Memphis em vários momentos quando ele saía da área. Então ele tinha essa função dupla, né? E aí ele não consegue acompanhar o Bidon até aqui. E aí o Bidon começa a ter espaço e o Corinthians começa a conseguir pelo menos avançar. Não digo criar porque não criou, tá? Mas pelo menos avançar com a bola. Qual que é o problema? Confundiu o Palmeiras nessa questão da marcação. Exato. Né? Qual que é o problema? O Emiliano, no intervalo, coloca o Romero no campo. O Romero não é um jogador de qualidade em construção e articulação de jogo. Ele é mais um finalizador, é um jogador que pode jogar mais numa última linha. O que ele tentou fazer? Ele tentou igualar no ataque. Era 3 contra 2 do Palmeiras, virou um 3 contra 3. Isso é verdade. E talvez tenha ajudado o Corinthians em algum momento, mas não foi o melhor momento do Corinthians quando tinha a bola, porque ele tem um jogador a menos para confundir a marcação individual do Palmeiras, que passou a ficar muito confortável. O Giai entrou na vaga do Fux, então ele entrou como um zagueiro pela direita mesmo, não como um lateral, marcava com 5, né, com 3 zagueiros e 2 alas, 3, né, o Emiliano Martínez, o Richard Rios e o Facundo Torres, com o Estevão e o Roque fazendo esse pêndulo de pressão. Então assim, e aí, ficou mais fácil. Tem 2-0 no placar, fica ainda mais tranquilo. Ficou mais fácil para o Palmeiras controlar esse Corinthians e ficou mais fácil para o Estevão jogar. Ele não ficava preso no Ranieri, ele não tinha que acompanhar o primeiro volante como ele fazia no primeiro tempo. Esse lance é excelente, tá? Você falando da escapada do Ranieri com o Estevão, não sei se foi algo orientação do Ramon pro Ranieri, ou se foi uma leitura do jogador mesmo, sim, né? Sim. Que pode acontecer. Às vezes o jogador tá no espaço, tá marcado, que nem você falou, ele não contribui nada ficando marcado na cabeça de área. Inclusive, ele tira o espaço de movimentação. Exatamente. O que você faz e a leitura do Ranieri pode ter sido essa, se não veio do banco de reservas? Vou sair, vou tentar abrir esse espaço para meus companheiros. E aí que entra o poder de decisão também do atleta. Exatamente. Se não foi uma leitura do Ramon, que pode ter sido também. E assim, olha como o Abel foi extremo. Essa mudança né? não funcionou mesmo. Olha como o Abel foi extremo. O Estevão, ele acompanhava o Ranieri até a própria área, velho. O Estevão, entendeu? Deve ter falado, menino, você não larga esse jogador por nada. Exatamente. O Estevão é um craque de bola, é um jogador muito ofensivo, mas é um jogador que teve um papel defensivo muito importante. E você vê como os jogadores compram, tá? Exato, comprou a ideia, exatamente. Então, isso é sensacional. Estevão fazer isso? Pois é. Não era qualquer técnico, viu? Qual que é a questão dessa mudança da entrada do Romero, o Corinthians parar de confundir a marcação do Palmeiras? O Palmeiras ficou confortável, não precisava mais acompanhar tão individualmente assim. E qual que é a questão? Fica confortável, tem o Estevão mais à frente para puxar contra-ataque. Eu vou deixar tocando os lances aqui. Esse lance é genial, tá? O Estevão vai vir pelo meio, vai dar um passe de letra e olha o passe do Emiliano.
Olha a bola que o Emiliano Martinez lança. Ele foi sensacional na partida. Defensivamente falando, marca um golaço, dá esse passe. Ele foi gigante, o Emiliano Martinez, nessa partida. Aí tem o cruzamento do Rios e o Facundo acerta a trave. Olha o Estevão, agora o Vitor Roque, na verdade, né? Vitor Roque atacando bem os dois zagueiros, chegando no fundo, corta pro meio, finaliza mal. Pega o Donelli, que muito se falou que errou nos gols tomados, não errou. Pra mim, pelo menos, não errou. Olha o Estevão com espaço agora, sem tanta função defensiva. Passa fácil pelo André Ramalho, consegue conduzir e perde o gol também. Eu tô mostrando isso... Parece que o Estevão subiu na moto e saiu. Ah, nossa, foi embora. E assim, aí vai ter o lance do Paulinho com o Flaco Lopes também, né? O Paulinho e o Flaco Lopes entram depois e também mantém um potencial de transição e de contra-ataque muito forte. Por que eu tô mostrando isso? Olha como é forte e quantas opções tem esse time do Palmeiras na transição. Ou seja, o Palmeiras, quando quiser jogar em transição, quiser ser um time de contra-ataque, ele tem muita arma. Muita arma. Estevão é muito rápido, Vitor Roque é muito rápido, Paulinho é muito rápido, o próprio Flaco Lopes é um jogador rápido. Então, assim, o Palmeiras tem essa possibilidade. Como tem a possibilidade também de construir com o melhor trabalho do Abel. Não é a tônica desse ano, mas não tem conseguido construir tão bem, menos do que transicionar bem esse time do Palmeiras. E tem capacidade, se muito bem treinado como foi para esse jogo, de segurar times fortes sem a bola. Então, assim, é muito forte esse Palmeiras e tem muito potencial. Tem que melhorar com a bola no pé. E nesse jogo contra o Corinthians, para trazer número, o Corinthians dobrou o número de passes trocados pelo Palmeiras. Dobrou. Bizarro, tá? Foi uma diferença muito grande mesmo. Outro número que é interessante, passes para o último terço, o Corinthians tem seus 10, 15 a mais. Para o último terço. Em passes no último terço, o número é igual. Por quê? O Corinthians conseguia chegar e não conseguia reter tanto a bola lá. O Palmeiras chegava e conseguia... Chegava menos, mas conseguia reter mais a bola lá. Entendeu? Então essa questão que fica... O Palmeiras jogou sem bola e conseguiu jogar muito bem. Pela velocidade dos seus jogadores, pela capacidade técnica dos seus jogadores e também por um esquema de marcação sensacional do Abel. Falta, logicamente, nesse ano ter um jogo mais de proposição, ter um jogo que saiba mais o que fazer com a bola, consiga aproveitar melhor contra times em bloco baixo. Mas neste contexto, em que é pressionado sem bola, consegue marcar bem e transiciona bem demais. Foi muito bem o Palmeiras, tá? Essa que é a questão, né, Vincenzo? Esse jogo sem bola, o Abel sempre foi um cara que tirou de letra, né? Um cara muito inteligente, consegue estrategicamente posicionar suas peças, conta com o comprometimento dos atletas também para executar o seu plano. A questão é, com tantas peças de qualidade como você citou, como é que vai ser o jogo do Palmeiras, né? Em certas partidas, acho que é válido. Claro que o Palmeiras vai... Sim. Porque sabe que se defende bem também, vai de repente se defender e tentar sair com a qualidade dos seus jogadores. Mas em muitas partidas o Palmeiras tendo que propor, aí a cobrança vai aumentar para o Palmeiras propor com qualidade, né? Para fazer um paralelo, que pode ser sem pé na cabeça, mas tudo bem. Muito se cobra do Atlético de Madrid, pelo investimento e pelo elenco forte que montou, que consiga propor jogo. É a melhor característica do trabalho do Simeone? Não. Não. Também não acho que o Simeone seja esse treinador que é só defensivo como muita gente coloca. Não é verdade. Ele é um treinador que tem boas ideias sim, mas não é a principal característica, né? Mesmo assim, pela força e qualidade do elenco, tem que saber propor jogo. Então esse time do Palmeiras é a mesma coisa. Não é a melhor qualidade do Abel esse jogo propositivo, esse jogo de posse de bola. Não é. Mas pela qualidade e pelos contextos que você vai enfrentar na temporada, ele tem que saber propor jogo. Ainda nesse ano, com esse elenco é uma dificuldade. Mas mostra que em outros momentos do jogo, de outras maneiras, ele consegue ir muito bem, como fez nas últimas temporadas e como fez nesse derby contra o Corinthians. Perfeito. Você fez a lição de casa, hein, Vincenzo? Foi legal, hein? Baita análise que você maneiro. Só acompanha aqui no canal. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreve, dá essa moral pra gente, dá essa força, apoia o nosso projeto, deixa o seu like, compartilha com a galera. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da Prometrics, do Centro de Inteligência do Futebol, eles que nos fornecem aqui todos esses dados que você viu em vídeo, essas telas que o Vitinho trouxe, posicionamento, mapa de ações do jogo ali, momento que o time estava no ataque ou não, isso é Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Compartilha esse vídeo com a galera, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima, galera. Um abraço.